Bem, pessoal, então vamos iniciar a apresentação do nosso vídeo falando da cobertura de bagagens. Então, observe que na seguradora A nós não encontramos essa cobertura. E encontramos ela agora aqui na seguradora B. Então, o que ela cobre? Perdas ou danos materiais decorrentes de quaisquer eventos de origem de causa externa, inclusive explosão, roubo, furto qualificado à bagagem de funcionários quando em serviço. Ou seja, o funcionário está com a bagagem dele, a sacola dele, e ela é furtada. Nós podemos oferecer ao cliente uma cobertura de bagagem? Sim. Neste caso, todos os eventos que acontecerem, os prejuízos com essa bagagem estão cobertos? Podemos dizer para o cliente, depende. Então vamos lá ver os bens que não estão compreendidos nesse seguro. Vou encher a tela, vamos lá. Então nós temos aqui, bens que não são compreendidos no seguro, não é cobertura de bagagens, ok? Passagens de viagens, fotografias e qualquer tipo de documentos e chaves. Isso não tem cobertura, ok? Quaisquer objetos levados para fins comerciais ou que representem valores negociáveis. Ou seja, não adianta, né, ele levar objeto para vender ali, que ele não vai ter cobertura, ele vai ter que procurar uma cobertura para esses itens, ou seja, objetos. Dinheiro em espécie, moeda, certificado de título, ações, cupons e outros similares. É igual ao seguro de furto de residência, né? Raridades e antiguidades, coleções, arma de fogos e joias, entre outros similares. Equipamentos eletrônicos, iluminação, amplificadores, monitores, microfones pedestrais. E a tela continua. Defeitos pré-existentes das bagagens, ou seja, tem problema no zíper, problema no fechamento, isso aí, né? São defeitos pré-existentes. Não tem cobertura. Danos a bagagens frágeis como cerâmicas, objetos de vidro, de porcelana ou de mármore, salvo se decorrente de acidente com o meio de transporte. Se for no meio de transporte tem, caso contrário não tem. Vazamento de líquidos, de materiais gordurosos, de corantes ou produtos corrosivos que fazem parte da bagagem. E aí seria o quê? Perfumes, né? Desodorantes, óleo para cabelo, ou seja, cosmético, não tem cobertura. Então, quando a gente contrata, né, a cobertura de bagagem, achando que está tudo, né, coberto, então existem os riscos excluídos que o cliente tem que saber. Perda ou esquecimento das bagagens, ou seja, onde que estava a bagagem? Esqueci no ônibus, esqueci no carro, esqueci no balcão, esqueci na mesa do restaurante, perdeu o seguro, ok? Danos causados pré-existentes, como nós já falamos, né? Dano sofrido pelas malas em consequência do uso, tais como arranhaduras, esfolamento, quebra de alça, entre outros, que são coisas corriqueiras, não tem cobertura. Dolo de segurado e ou portador de bagagem, se ele cometer algum dolo, né, então ele não tem direito à indenização, assim como todos os seguros. E ação de vermes, cupins e qualquer outro insetos e animais daninos. Então, pessoal, isso aí é a relação de que não tem cobertura na cobertura de bagagem. Então, o segurado contrata essa cobertura, né, para o funcionário dele, e ele tem que entender que esses objetos, né, esses itens não têm cobertura. Então, ele tem que ter em mente de que ele tem o seguro, porém, ele tem que cuidar dessa bagagem como se ele não tivesse nenhuma cobertura ou nenhum seguro dessa bagagem, ok? Bem, pessoal, agora nós temos aqui a cobertura de bens de escritórios avançados. O que é escritório avançado? Alguns determinados eventos, principalmente corporativo, quando eles alugam um local para fazer um evento, ou seja, uma convenção, né, um simpósio, uma palestra, onde ele vai convidar clientes para participar do lançamento de produto, né, e ele vem geralmente acompanhado de shows, ele coloca ali dentro desse local um escritório avançado com equipamentos, né, para ele se comunicar, para fazer contrato, imprimir contrato, ou seja, para cuidar da burocracia do evento dentro do local do evento. Ele pode fazer o seguro desse escritório? Sim. E quais as coberturas que estão dentro dessa cobertura adicional? Eventos de causa externa como explosão, roubo, que é o que mais acontece, e furto qualificado, que tem que ter vestígio, né, do roubo,
Operações de transporte, quando está trazendo esse material para o escritório dentro do evento, e danos elétricos, que também é muito comum, caso aconteça algum temporal, caia algum raio nas proximidades e venha queimar a impressora, venha queimar os equipamentos eletrônicos que estão dentro desse escritório. Veja que bacana. Bom, aqui tem outra cobertura também que eu acho bastante interessante, que é a cobertura de condições climáticas adversas. Pode ser contratada na B? Sim. Ele vai amparar o quê? Os prejuízos que a mesma venha sofrer após o cancelamento, abandono, interrupção, transferência ou adiamento, no todo ou em parte do evento segurado estipulado na pólice, decorrente das condições climáticas adversas. Deu temporal, teve que cancelar o evento, teve que interromper o evento. Então, se ele tiver essa cobertura de condições climáticas adversas, ele tem a recuperação de parte do dinheiro que foi investido. Será pago de acordo com as planilhas, né, e comprovações dos custos que eles tiveram para organizar o evento. E aqui, vocês veem embaixo da tela aqui, ó, estão amparados por essas coberturas prejuízos indenizáveis decorrentes da não autorização pela autoridade competente local, ocorrida antes do evento, por motivo de insegurança, compreendendo o período de montagem e ou organização e ou realização e ou desmontagens do evento. Olha que bacana, hein? Tem cobertura, lá na outra não tem cobertura, porque se não tinha alvará, qual que é a culpa do organizador? Não viu a documentação, ele não cuidou disso aí, então eu tive prejuízo, não vai ter indenização. Aqui, se ele fizer a cobertura de condições climáticas adversas, estão amparados por essa cobertura, esse tipo de prejuízo. Olha que bacana, que cobertura essencial para ser ofertada ao cliente. Estão também amparados por esta cobertura os prejuízos indenizáveis decorrentes das seguintes circunstâncias. Acompanhe aqui, ó. Vento a mais de 90 km por hora, trovoadas violentas acompanhadas de precipitações, que é, né, oscilações de energia elétricas, de vento, enfraquecimento do terreno em consequência de intempéries, ou seja, né, barro, esse tipo de coisa, profusão, né, de curso d'água, e rompeu lá uma galeria de água e invadiu o local, precipitações diluvianas, enxurradas, né, forte, inundação, olha, com mais de 40% do terreno sobre o evento, onde está sendo realizado o evento, e também as catástrofes naturais. Então, pessoal, tudo essas consequências que não são cobertas em determinadas seguradoras, nessa seguradora B, você encontra proteção para essa cobertura. Então veja a importância de você fazer uma consulta, né? Como nós falamos no vídeo número 6, um planejamento para depois ir buscar as coberturas adequadas para esse tipo de evento. Nós temos também, né, nessa seguradora B, a cobertura de custo de cópias de filmes. Se na outra não tinha, era item de exclusão, aqui você tem ela como cobertura, como risco coberto. Então o objetivo é o quê? Garantir o reembolso dos custos para recopiar reprodução em fitas de vídeos e materiais de multimídia, né, que inclui filmes, né, sobre a película, comprados ou alugados pelo organizador após perda e danos materiais decorrentes de eventos de origem de causa externa, inclusive roubo. Então, se a pessoa falar, mas eu queria contratar uma cobertura, né, para minhas multimídias e tal, está aqui a cobertura que você pode ofertar para ele. Temos também a coberturas de fogos de artifício. Observe que na seguradora A, nós não tínhamos essa cobertura para ofertar para um cliente. E nós encontramos essa cobertura aqui na seguradora B. Então, o que ela vai cobrir? Ela vai reparar os danos involuntários, né, materiais e ou corporais, com certeza vai vir, né, morais também, causados a terceiros, ocorrido durante a vigência do seguro e decorrentes de acidentes relacionados com a atividade de lançamento de fogos, exercida durante a produção e realização do evento. Então, muito cuidado na hora de ofertar essas cláusulas, porque ela é cheia de regras e vamos lá. O que está excluído nesta cobertura de fogos de artifício? Uso de fogos de artifício fora das especificações e desacordo com a legislação vigente. Procure se orientar com a legislação da cidade, se ela autoriza a queima de fogos e que horário é permitido e se está sendo utilizado da forma adequada.
Lógico que bomba caseira não funciona para esse tipo de negócio, é risco excluído. Uso de fogos de artifício importado diretamente segurados, importados não tem cobertura. Transporte e armazenamento dos fogos fora do local do evento, se ele está armazenado fora, vai ser utilizado no evento, mas está fora, não tem cobertura. Danos causados por inobservância voluntária de leis e regulamentos de segurança quanto ao lançamento de fogos de artifício. E danos a bens de terceiro em poder do segurado para guarda, custódia, transporte, uso, manipulação, qualquer trabalho. Qualquer material alugado pelo terceiro e for danificado pelos fogos de artifício estão fora dessa cobertura. Eles deverão ser cobertos por outras coberturas, ok? E também ele não cobre poluição, contaminação ou vazamento, a menos que tal poluição, contaminação resulte de um acontecimento inesperado, súbito ou não intencional ocorrido na vigência do contrato. Aí vai entrar perícia, vai entrar uma série de discussão, se puder evitar é melhor. Danos materiais e corporais sofridos pelos empregados ou prepostos segurados quando comprovado em serviço. Então, os empregados que vão cuidar lá, né, até da segurança de fogos, então ele não tem cobertura aqui, ele vai ter que contratar responsabilidade civil e empregador, expositor ou, né, responsável do evento. O empregador é que tem que contratar para o funcionário, essa cobertura não vai cobrir. Danos causados a veículos e ou acessório quando em locais de propriedade alugado ou controlado pelo segurado. Você vê que na outra ele tinha contratação de estacionamento de carro em terceiro, só que essa cobertura não vai cobrir o veículo, ele vai ter que fazer contratação do RC, né, de estacionamento. Danos morais não cobre, se vir acompanhado não vai cobrir só corporais e materiais. E danos causados aos seus segurados, ascendentes, descendentes, cônjuge e que dependem economicamente dele, ou seja, esses não têm cobertura. Isso daqui é mais para quem está assistindo, convidados, né, do evento. E também danos a aeronaves ou embarcações, ou seja, esses fogos de artifício prejudicar algum tipo de embarcação, né, ele não vai ter a cobertura de indenização. Você viu? E quais são as obrigações de segurado? Eu vou até encher a tela para você ficar atento nisso. Vamos lá. Então veja bem, quais são as obrigações de segurado? A realização do espetáculo, né, pirotécnico com a utilização de fogos de artifícios pirotécnicos e artefatos similares na presença de público deverão atender ao regulamento técnico, né? Todo o regulamento técnico de lei regional, local, ela tem que ser atendida, ela tem que ser respeitada. Espetáculos pirotécnicos do Exército Brasileiro, bem como as demais prescrições de autoridades competentes do Corpo de Bombeiro local. Ele tem que ter essas autorizações. Sem elas, não tente fazer o evento com queima de fogos. Deverá constar a delimitação da área de queima e isolamento por cordões, cerca de isolamento, cavaletes ou similares, devidamente sinalizados com placa de advertência com os respectivos dizeres abaixo. Veja bem o que tem que ter nessas placas. Na placa 1, a área de queima de fogos, não se aproxime, não fume. Na placa 2, queima de fogos, área de isolamento, não ultrapasse. E para lançamentos de fogos dispostos em balsa ou em terra, né, aqui é o caso lá das cidades litorâneas, ou em terra, deve ser respeitada a distância mínima entre qualquer tubo de lançamento e a área reservada aos espectadores. Ou seja, pessoal, tem que ter autorização do Exército, tem que ter autorização do Corpo de Bombeiro, ou seja, tem que ter a documentação todinha regulamentada para eventos com queima de fogos, tem que ter essas placas de isolamento, tem que ter os cordões, né, os obstáculos que não permitam que o público, né, entre no local de risco. E qual que é a distância disso aí? É do tubo de lançamento. Se o tubo de lançamento ele atinge uma distância de 200 metros, por exemplo, esse cordão tem que estar a 200 metros, no mínimo a 200 metros, para que ele não seja atingido por um eventual problema no lançamento dos fogos. Então veja bem que as obrigações aqui é extensa, é complexa e o cliente tem que ser orientado, ok? Mas devemos entender que para eventos com queima de fogos tem cobertura? Tem, né? Seguradora B tem, você encontra. Bom,
Cobertura de fotos e filmagem, eu não vou abrir aqui não, eu vou abrir direto para a gente entender melhor essa cobertura. Vamos lá. Cobertura de fotofilmagem. O que nós temos aqui de cobertura? Os prejuízos morais após perda ou dano material causado ao material de foto e vídeo decorrente de eventos de origem causa externa, incluindo roubo e furto qualificado. Bom, o que poderá acarretar, né, nesses prejuízos e que estão cobertos por essa cobertura? Então veja aqui, ó, exposição acidental à luz, revelação, edição ou processamento defeituoso, corte, edição física ou outro trabalho de laboratório ou apagamento acidental de gravações em fitas de vídeo ou trilhas sonoras, filme velado ou utilização de materiais com defeitos de câmeras ou gravadores, fitas defeituosas ou equipamentos ou trilhas sonoras de som com defeito. Encontra-se também garantido por essa cobertura os prejuízos decorrentes do não comparecimento do profissional contratado para execução do serviço de foto e vídeo em consequência de morte, lesão corporal, enfermidade ou sequestro do mesmo. Ou seja, nessa cobertura estão cobertos, né, os objetos em função dos riscos cobertos, como nós citamos, e também o não comparecimento de repente, do fotógrafo ou do pessoal que vai fazer a filmagem, por causas aqui definidas, que é morte, lesão corporal ou enfermidade que vai evitar. Uma cobertura interessante para ser contratada, provavelmente ela não tem um preço muito alto, e isso daqui é essencial num pacote de contratação. Porém, temos exclusões também. Exclusões eu vou colocar aqui do meu lado direito e nós vamos acompanhar. Ó, utilização de material impróprio, o material tem que estar adequado de acordo com o equipamento. Exposição de fitas em temperaturas extremas, ou seja, deixou perto de fogo, churrasqueira e queimou, a perícia detecta, declina, não paga indenização. Uso de material com prazo de validade vencida, material comprado em promoção porque está vencido, vai perder a indenização. Atraso na entrega de material virgem de suporte, também não tem. Exposição em campos magnéticos ou elétricos que não tenha ligação com a gravação, reprodução ou das gravações em fitas de vídeo, ou seja, nada que se diz a respeito da gravação e edição, se estiver próximo e dá problema, né, eletromagnético, isso aí, então está declinada a indenização. Dano ou destruição intencional do segurado ou a mando do mesmo. Se ele mandar destruir aquilo lá por algum motivo, né, que venha comprometê-lo, também perdeu a indenização. E o furto simples, que é aquele furto que ninguém consegue explicar por que sumiu. Não tem câmera que prova, não tem nada de arrombamento, ou seja, não tem vestígio também, não tem cobertura nesta cobertura citada e oferecida por essa cobertura. Nós temos aqui também, né, uma cobertura bacana, que eu acho interessante, que é a cobertura de guarda-roupa, que é o vestuário e a maquiagem. Olha que interessante. Dá para fazer esse tipo de cobertura? Dá. E o que está coberto? Então vamos lá. Danos materiais causados aos vestuários, roupas, figurinos e maquiagem utilizados na produção do evento, de propriedade do segurado ou terceiro sob seus cuidados, decorrentes de qualquer evento de origem de causa externa, inclusive explosão, roubo, tem que ser de furto qualificado, bem como os danos decorrentes de operação de transporte quando conduzidos por prepostos ou empregados do segurado. Neste caso, ele tem cobertura? Tem. As roupas, né, as maquiagens estão cobertas. Cobertura de instrumentos musicais. Vocês viram lá quando eu passei o palco caindo e quebrando lá a bateria, os instrumentos musicais? Ele tem que ter essa contratação aqui para, né, complementar o prejuízo causado em instrumentos musicais. Só que aqui não é só queda de palco, não, né? Aqui tem mais uma cobertura que vai dar, né, mais um suporte na cobertura dos instrumentos musicais. Então, danos causados aos instrumentos musicais, incluindo seus acessórios, ou seja, microfone, pedestral, mesa de som, cabos, né? Inclusive em explosão, roubo, furto qualificado, danos elétricos, olha aqui, um distúrbio de eletricidade estão cobertos, bem como os danos decorrentes de operações de transporte dos mesmos quando conduzidos por prepostos, né, ou empregados do segurado.
Então vocês viram que a cobertura aqui também ela é bastante interessante para esse tipo de evento onde tem equipamentos musicais que são shows musicais. E nós temos aqui agora a cobertura de marquises temporária. Vou encher a tela para a gente discutir essa cobertura. Vamos lá. Quais são os riscos cobertos? Danos materiais causados às marquises temporárias utilizados para a produção do evento decorrente de quaisquer eventos de origem de causa externa, né? Ele não vai cobrir causa do próprio equipamento, né? Tem que ser causa externa. Inclusive explosão, roubo e furto qualificado, bem como os danos decorrentes de operações de transporte dos mesmos, quando conduzidos por prepostos ou empregado mesmo. Observe que sempre tem que ser, né, transportado por preposto ou empregado do mesmo, ok? E para efeito dessa cobertura, entende-se por marquises temporárias. O galpão de vilinona, que é as tendas, né, que a gente chama, coberturas diversas, tenda, lona de circo, lona de vinil, pavilhões em estrutura de alumínio, barraca, todos, arquibancadas temporárias, coberturas em policarbonato, coberturas infláveis, estrutura metálicas e temporárias. E aqui, pessoal, é uma cobertura muito interessante para feiras de agronegócio, né? Quando eles fazem feiras, em Ribeirão Preto tem uma famosíssima, né, do agronegócio, é uma das maiores da América Latina, onde é utilizado muita, né, cobertura de marquises temporárias. Cobertura não, de marquises temporárias. E a necessidade de contratar essa cobertura ela é fundamental, entendeu? Bem, pessoal, já me estendi bastante nesse vídeo e no próximo vídeo vamos continuar com as coberturas que não encontramos na seguradora A, mas que pode ser contratada na B. Te encontro no próximo vídeo. Até lá!